e já é um paciente maior de 7 anos, já mais velho, então ele vai ter menos chance de ter complicações. Então, pacientes mais jovens e com cometimento falso-articular são os mais prováveis de ter esse tipo de lesão. Bom, agora numa outra situação que é puramente ocular, é um processo crônico, que é a eridociclite heterocrômica de Fuchs. Geralmente ele é assintomático e o paciente vai aparecer para você no consultório quando ele já não está mais enxergando, provavelmente por ocorrência de alguma catarata. E nessa situação, esse processo inflamatório recorrente acaba levando a uma despigmentação da íris, né? E o paciente acaba ficando com uma íris de cada cor. E a ocorrência de catarata é importante para baixar a visão do paciente, que geralmente é o motivo que leva ele a procurar a consulta. Já nas doenças infecciosas, a tuberculose é uma doença granulomatosa que pode acometer praticamente qualquer estrutura ocular. Então, a gente vê ela pode acometer esclera, a córnea e o segmento ocular posterior. A ação granulomatosa é característica com a formação dos nódulos de íris, e o que auxilia muito a gente no diagnóstico é a investigação sistêmica, né? Então, radiografia de tórax, o PPD e o teste de IGRA, né? Então, o teste de IGRA, ele é muito bom porque ele independe dessas variabilidades relacionadas com o PPD, com relação à aferição, os prazos, o comparecimento. E é um teste muito bom de você solicitar. Hoje em dia, vocês já tiveram aula de pneumo de infecto já? De pneumo, sim, professor. De infecto a gente está tendo agora. Tá, vocês já passaram pela tuberculose? Não. Em infecto ainda não. Ainda não, né? Tá bom, depois Não, quando vocês passarem lá, aí vocês dêem uma olhada nisso daí, né? Porque hoje em dia a gente já pode solicitar o teste de IGRA. Até um tempo atrás o PP dele estava bem difícil de você conseguir fazer, estava sem reagente, assim, bem complicado o processo, né? Mas o teste de IGRA, em compensação, ele é mais caro, né? Então o acesso é difícil pela questão do preço, né? Bom, o tratamento da tuberculose, então você tem que tratar a tuberculose e fazer o tratamento ocular. Bom, e aqui um olho característico, né? Então você vê os nódulos aqui na borda da pupila, né? Localizado, então processo inflamatório crônico, pensando numa uveíte anterior granulomatosa. A sífilis também ela pode acometer várias estruturas oculares. Geralmente essa aqui da uveíte anterior, ela cursa com uma ceratite estomal e aparece na sífilis congênita de aparecimento tardio, né? Então a sífilis congênita vai se manifestar não exatamente naquele primeiro momento, mas depois pode se manifestar com uma ceratoveíte. Sífilis secundária e terciária também podem levar a processos uveíticos, mas aí geralmente do segmento ocular posterior, né? Levando a uma corioretinite. Então, investigar com o VDRL, o FTA-ABS e fazer o tratamento específico da sífilis com tratamento tópico ocular. Sarcoidose também é uma doença que acomete o pulmão e pode acometer várias estruturas oculares. Então, pode dar uveíte anterior, mas pode dar vasculite, como a gente vê aqui, uma uveíte intermediária, uma uveíte posterior. Então, ela pode ter várias apresentações. Se você tiver uma lesão evidente na pálpebra, na conjuntiva em algum lugar, você pode fazer a biópsia, que é o melhor exame. Senão, você tem que fazer a investigação pulmonar, a dosagem da enzima conversora da angiotensina, que vai estar alterada, e da lisozima também, que pode estar alterada, para ajudar você nesse diagnóstico, além da radiografia, que pode mostrar as adenomegalias aqui. Tá? O tratamento dessa condição é basicamente feito com esteroide. O herpes também ele pode acometer diversas estruturas oculares. Então, da mesma maneira que a sífilis que a gente comentou anteriormente, então ele também pode dar uveíte posterior. Nas uvites anteriores, a manifestação geralmente tem acometimento da córnea também. Ou você vê alguma cicatriz, ou alguma lesão antiga, e geralmente ele cursa com essa ceratite, formando uma cerato-uveíte. Tá? Então você vai fazer o tratamento por herpes, especificamente com antivirais, e controlar o processo inflamatório ocular. Hanseníase também acomete diversas estruturas oculares, né? Não é o mais comum você ter a uveíte anterior, você pode ter também uveíte intermediária e alteração da inervação, que pode levar às alterações corneanas, que são as mais características e que anteriormente a gente acabava apresentando casos de cegueira, né, relacionado à alteração da sensibilidade da córnea, algumas alterações dos cílios.
De modo geral, o tratamento dessas uveites anteriores, se você tem uma causa sistêmica, como a gente viu anteriormente, você vai fazer o tratamento dessa causa sistêmica. E, associado a isso, vai fazer o tratamento tópico. Geralmente, o tratamento tópico ele é suficiente. Então, você vai usar esteroide para controlar o processo inflamatório, você vai usar cicloplégicos e midriáticos, para que você tenha uma movimentação da pupila e você evite de ter aquelas complicações das sinéquias, né, que são as adesões pela pupila estar parada por muito tempo. Além disso, a cicloplegia, que é a diminuição da contração do corpo ciliar em resposta à luz, ela também dá alívio para aquele desconforto da fotofobia, quando o paciente é exposto à claridade. Bom, então esse é o tratamento básico. Agora, em casos que não respondem bem, casos recidivantes, você tem algum outro agravante, aí você pode lançar por esteroide por outra via, né? Então, via oral ou mesmo outro tipo de administração. E o tratamento associado, como a gente comentou com vocês. Bom, então isso foi das uveites intermediárias. Agora a gente vai falar para vocês das uveites anteriores. Então a gente vai falar para vocês agora das uveites intermediárias. Então as uveites intermediárias, elas são a de menor frequência. E aí está associado novamente aquilo que a gente comentou com vocês. Elas são a de mais difícil diagnóstico, né? Então, são aquelas uveites que, pela localização dela na pars plana, na pars plicata, então o exame precisa ser um exame bem específico, direcionado para que você localize aquele tipo de lesão. Então, às vezes, você não consegue realizar, às vezes o paciente ele não vai ter uma queixa específica, porque o olho não vai estar vermelho, não vai estar com nenhum desconforto. O que ele vai queixar, principalmente, é a ocorrência de moscas volantes. E a acuidade visual pode estar baixa nos casos mais graves. Então, o paciente, às vezes, não vai ter muita coisa, vai reclamar que está vendo umas sujeiras na frente da vista, e, às vezes, com o passar do tempo, essa visão pode cair um pouco. A causa das uveites intermediárias são várias, né? Então, a maioria delas é idiopática, a gente não consegue estabelecer o diagnóstico, e você tem associação com essas outras condições aqui, tá? Então, sarcoidose é uma associação importante, esclerose múltipla, e as condições infecciosas no nosso meio, né? Como a sífilis, tuberculose e a toxocariase, que é bastante comum também no público mais jovem. Bom, ela também tem associação com HLA, né, mas aí no caso já é o HLA B51. Na maioria dos casos ela é bilateral, e esse processo exudativo inflamatório, quando ele é muito grande, ele acaba levando à formação de condensações vítreas semelhantes a bolas de neve ou bancos de neve que se depositam na pars plana, que a gente vai ver a seguir. O acometimento da retina adjacente também pode ocorrer, levando a uma formação de uma vasculite na retina adjacente a essa pars plana. E a complicação que mais baixa a visão e mais grave da uveite intermediária é o edema macular cistoide, que aí a gente tem que fazer um tratamento mais agressivo a fim de preservar a visão desse paciente. Bom, aqui está uma imagem, né? Então, essa imagem a gente vê bem da periferia do olho, tá? A gente consegue ver aqui, onde está a parte que era para ser aquela área mais escura, então está bem esbranquiçado, formando o snowbank. Se a gente observar aqui, tem algumas bolinhas brancas aqui, que seriam os snowballs que se formam na periferia, na periferia da retina. E às vezes esses vasos da retina aqui, eles podem estar cometidos com uma vasculite adjacente. E aqui, para ilustrar a ocorrência do edema macular cistoide. Então, ele tem esse aspecto petaloide na angiografia, com esses espaços císticos aqui se enchendo com extravasamento do corante. Né? Então, tem esse aspecto na fase ativa. Então, essa aqui é uma imagem antes, aí depois do tratamento com corticoide, a recidiva, depois do tratamento com corticoide. Bom, com relação aos uveites posteriores, nessa situação, você vai conseguir ver melhor alguma lesão no segmento ocular posterior. E aí você vai ter que identificar se essa lesão é uma lesão focal, se ela é multifocal, ou se é uma lesão difusa. Porque baseado nesse achado, você já consegue fazer algum direcionamento do seu diagnóstico etiológico. Bom, nós temos as poliretinopatias não infecciosas, que são aquelas específicas do olho que a gente vai falar para vocês aqui. Então, temos a síndrome dos pontos brancos, que são síndromes que geralmente elas são transitórias, né? Ou seja, os pacientes apresentam
algumas lesões difusas no polo posterior meio esbranquiçadas, depois de um tempo elas somem, às vezes associadas com infecções virais prévias, algum pródromo infeccioso, e que geralmente acomete pessoas mais jovens e também não deixam uma grave sequela na visão, tendo uma resolução em muitos casos boas. E você tem alguns casos mais graves, que são doenças imunológicas granulomatosas, né? Sendo esses 4 aqui que a gente vai comentar para vocês. No caso da oftalmia simpática, que a gente não tem um slide separado, eu já vou comentar para vocês aqui, ela é muito semelhante à doença de Vogt-Koyanagi-Harada, que a gente vai falar a seguir. Aí a gente comenta aqui um pouquinho a diferença das duas. Bom, as infecciosas, praticamente tudo que existe pode dar infecção na retina. Então, você pode ter bactéria, você pode ter, como no caso da tuberculose, você pode ter vírus, como no caso da retinite necrotizante aguda associada com herpes, pode ter protozoário no toxoplasmose, você pode ter nematóide, como na neuroretinite difusa subaguda unilateral. Novamente aqui, você pode ter vírus aqui, como o citomegalovírus, e pode ter fungos também acometendo o segmento ocular posterior. O achado da uveiite posterior é esse que a gente vê na imagem. Então, o que é isso daqui? Você está vendo que a imagem está bem turva, né? Então, o vítreo está bem turvo. Então, você tem um processo inflamatório que está levando uma opacidade vítrea pelo extravasamento de células, né? Então, pelo exudação de proteínas, e você acaba tendo uma dificuldade de ver bem o segmento ocular posterior. Além disso, você vê que os vasos aqui, você não consegue ver a coluna de sangue passando por eles, né? Então, são vasos que estão com uma vasculite, comprometendo a circulação sanguínea e com hemorragia associada. Esse aqui, um outro caso, é um caso de uma endoftalmite fúngica, né? Então, essas bolas que a gente vê aqui são focos de infecção fúngica, um paciente com uma uveite crônica, que não respondia a nenhum tratamento, e quando a gente foi investigar o histórico, ele tinha um antecedente de ter feito um procedimento invasivo há um tempo atrás, e daí, como não respondia, a gente acabou fazendo uma biópsia, né? Um aspirado do vítreo, e mandou para o laboratório e identificou a presença de fungos aqui, né? Você vê uma situação bem indolente nesse caso. Bom, agora falando especificamente de cada situação, a toxoplasmose é o que é mais comum no nosso meio, da gente encontrar. Então aqui entra aquela situação que eu comentei com vocês no começo da aula, né? Então a toxoplasmose, às vezes ela pode estar presente no olho na forma de cicatrizes, que a pessoa nunca percebeu, nunca teve queixa, e você acaba descobrindo durante o exame. Porque às vezes essas lesões acontecem na infância, de forma congênita também, e daí a criança não percebe, a lesão acaba cicatrizando e fica lá sem nenhum prejuízo visual, né? Então é isso que a gente comentou com vocês. Então, às vezes é comum, se você for dilatar o paciente, fazer o exame, às vezes você vai lá e vai identificar esse tipo de lesão. Então, a toxoplasmose, ela pode ser congênita ou adquirida. Ela está muito associada com as condições de saneamento ambiental ruim, né? Porque o protozoário Toxoplasma gondii, ele é transmitido pelas fezes do gato, né? Então, às vezes, é muito comum de você ter água contaminada por esse protozoário e daí você acabar fazendo a ingestão dessa água, né? E você acaba adquirindo aquela toxoplasmose aguda, né? Com aquele quadro infeccioso sistêmico, né? Que, às vezes, pode levar a uma infecção localizada na retina e na coroide. Bom, então esse tipo de lesão é uma lesão focal, mas que pode aparecer em vários lugares, consistindo numa lesão multifocal, que acomete primariamente a retina e posteriormente a coroide. Daí a gente considerar também o termo retinocoroidite, mas você pode chamar também de corioretinite de modo mais abrangente. Um achado que é característico é a presença de uma lesão antiga perto de uma nova. Então aí você pensa que é um processo realmente relacionado à toxoplasmose, que tem esse histórico de poder ter essa recorrência. Qualquer sorologia positiva para IgM-IgG ajuda você a confirmar esse diagnóstico presuntivo da toxoplasmose ocular. Tratamento é com sulfadiazina e perimetamina, além do corticoide que você pode utilizar, tá? Bom, e aqui a gente tem uma lesão característica da toxoplasmose
localizada bem na mácula, uma lesão antiga, porque a gente vê que ela já tem pigmentação, tem uma área de atrofia aqui de coroide, de retina, né, já mostrando aqui a esclera mais esbranquiçada posteriormente, e que às vezes pode acontecer nos casos congênitos, né? Então, um caso desse daqui, a visão é muito ruim, né? Nesse outro caso, por exemplo, aqui, a gente vê aquela questão da lesão satélite. Então, você tem aqui uma lesão antiga, cicatricial, né, com as bordas pigmentadas, e aqui você tem uma lesão nova, brancacenta, que está começando a aparecer. E nesse caso aqui, às vezes a queixa do paciente vai ser somente umas moscas volantes, algum desconforto visual nesse sentido de ter umas opacidades vítreas. Uma vez que a fóvea aqui não tiver acometida, a mácula, a visão desse paciente inicialmente não vai ser ruim. Agora, se ele tiver uma reação inflamatória muito grande, de chegar no ponto que a gente viu na primeira imagem aqui, por exemplo, dessa turvação vítrea, aí sim a visão começa a cair. Bom, agora falando das condições especificamente oculares relacionadas com doenças imunológicas, né? Então, a primeira delas é a síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada. Então, é uma uveíte difusa, bilateral, ela é crônica e que está associada com manifestações sistêmicas relacionada com o processo inflamatório contra os melanócitos, né? Então, onde tiver melanócito, você vai ter acometimento dessa condição. Então, você pode ter manifestações neurológicas, semelhantes com sinais de meningismo, auditivas com ocorrência de zumbido e cutâneas com ocorrência de vitiligo. Então, aqui, a gente tem alguns critérios, né, que são utilizados para a gente definir a ocorrência de Vogt-Koyanagi-Harada. Né? Então, a gente vê que essas alterações de despigmentação, geralmente elas são mais tardias. Na fase aguda, o que geralmente você vai ter é aquela associação com um quadro neurológico, né, que você pode estar presente, né, com sinais de meningismo, o zumbido, às vezes a punção lombar também mostra alguma coisa diferente para a gente. E nos casos de alterações mais tardias aqui que a gente falou relacionadas com a pele, né? Bom, então, descolamento de retina exudativo bilateral, então assim, um quadro bem dramático, né? Então, o paciente estava bem, aí depois de uns dias começou a ficar ruim e ele não está enxergando mais nada, porque a retina acabou descolando por conta desse processo inflamatório nos dois olhos. Então, isso é muito sugestivo, né, de Vogt-Koyanagi-Harada. Quando você consegue examinar a retina em alguns lugares, você pode ver a presença de alguns nódulos inflamatórios, são os nódulos de Dallen-Fuchs. E nos casos de mais tardio, você já vai ter alterações pigmentares da retina. Aqui, ó. Então, o quadro agudo, né, a gente vê aqui o nervo óptico bem mais vermelho, né, hiperemiado, você vê vasos mais engurgitados, e esses aspectos mais elevados aqui são bolsões do descolamento de retina exudativo mais localizados, não tão grosseiros. Essa aqui já é uma fase mais crônica, né? Então, você já resolveu aqui, acaba levando essas alterações pigmentares, né? Com perda de pigmento e fica com esse fundo de olho em pôr do sol, né? Esse fundo de olho mais clarinho. Aqui os nódulos de Dallen-Fuchs, mais periféricos, né? E aqui as alterações relacionadas com alteração da coloração dos cílios, né? As manchas relacionadas com vitiligo. Tratamento dessa condição é basicamente feita com um corticoide sistêmico, mas por se tratar de um processo crônico, geralmente você tem que ter associação com o reumatologista com outras medicações, né, imunomoduladoras, como o adalimumab, ciclosporina e alguns outros que a gente, em contato com o reumatologista, a gente consegue resolver. E nessa situação do Vogt-Koyanagi, é muito importante aqui a gente fazer o diagnóstico diferencial com a oftalmia simpática. Então, a oftalmia simpática é uma condição que é muito parecida com o Vogt-Koyanagi-Harada. A diferença dela é que ela vai ter um histórico de trauma ocular penetrante ou cirurgia, que isso vai levar à exposição do trato uveal e vai levar a essa reação inflamatória secundária. Além disso, na oftalmia simpática, você geralmente não vai ter essas alterações aqui sistêmicas, né, neurológicas e alterações cutâneas também. Mas o grande diferencial nessa fase aguda é o antecedente de o paciente ter feito ou uma cirurgia intraocular, ou ter tido algum trauma, e depois de um período variável, que pode ser de semanas a meses, a anos, ele vem desenvolver uma reação inflamatória semelhante à Vogt-Koyanagi-Harada nos dois olhos. Tá? Bom,
Uma outra situação é a doença de IBC. Então, é uma vasculite, né? É uma doença multissistêmica que ela acaba cometendo diversos órgãos, então, com manifestações neuropsiquiátricas, articulares, gastrointestinais, pela vasculite que acomete esses órgãos especificamente. O que ajuda a gente, às vezes, na conversa com o paciente é a presença de ulcerações de mucosa oral e genital recorrentes, né? E no quadro oftalmológico, o que a gente pensa muito é quando você tem a presença de um olho mais relativamente calmo, com a presença de um hipópio aqui importante e a ocorrência de vasculite, né? Então aqui você vê hemorragia na região dos vasos, você vê o vaso com embainhamento aqui e uma retinite associada. Então esses casos de vasculite de retina com essas alterações sistêmicas, aí você acaba pensando em BC. Né? Então aqui os critérios para o diagnóstico, né, como a gente comentou com vocês, essas outras manifestações sistêmicas, além da lesão ocular propriamente dita. Bom, essa aqui era a última condição que a gente tinha para falar para vocês. E assim, situação de uveíte que vocês vão se deparar na clínica. Geralmente vai ser uma uveíte anterior, né? Pelo que a gente viu, tanto do paciente ter a queixa e procurar vocês, né? Quanto pelo fato de ela ser a mais comum. E na suspeita de uma uveíte anterior, aí você pode tratar com corticoide especificamente e o midriático, né? E encaminhar para o oftalmologista fazer essa avaliação. O importante é você diferenciar as causas de olho vermelho, tá? Então, isso a gente vai ter na aula seguinte, na próxima aula a gente vai ter isso daí, que são esses diagnósticos diferenciais de olho vermelho. Então, o olho vermelho da uveíte é esse olho, que ele não é muito dolorido, ele é desconfortável, que ele não tem muita secreção, tipo uma conjuntivite, e a dor não é exuberante inicialmente. É claro que se você tiver alguma complicação de uma pressão ocular muito elevada, alguma outra coisa, isso vai mudar conforme o tempo. Mas numa apresentação aguda, não. Aí você pensaria nesse diagnóstico. Bom, e disso daí, pessoal, alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Alguma coisa que vocês querem perguntar? Beleza. Então é isso aí, pessoal. Tá bom? Então qualquer coisa aí vocês conversem com a gente, mandem uma mensagem aí para a gente conversar. E na próxima aula a gente se encontra aí para a gente finalizar a nossa parte com as urgências oculares, tá bom? Até mais, pessoal. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Nada, boa noite. Boa noite.